Bem-vindo ao Alavancando Rural. Meu nome é Judas Neto e hoje vou fazer uma análise aqui de uma propriedade que fica no município de Boquira e mostrar como um banco de dados bem robusto, tanto dados públicos como dados de serviços em campo, como geofísica, faz toda a diferença na tomada de decisões para um novo cliente. Então fica aí que eu vou te mostrar. Mas antes de ir para o computador e mostrar para vocês esse case, dá o like aqui e comenta aqui embaixo de que município ou região você é. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo falando sobre a hidrogeologia e como marcar poço nessa região. Ah, e não se esquece de inscrever no canal. Agora eu vou contar um pouquinho como foi esse estudo. Tudo começou quando um cliente do município de Boquira procurou a gente para a gente fazer uma análise remota para marcação de poço. Essa análise foi realizada e um poço foi alocado. Um mês depois, esse cliente voltou para a gente querendo fazer uma geofísica, tanto para maximizar a vazão no seu poço, quanto para ter mais segurança no estudo. Além dele, teve outro proprietário no mesmo município e outro no município do lado que também fizeram a geofísica. E a partir dos dados de geofísica, a gente pode tomar uma decisão muito melhor na hora de locar um poço. Então fica ligado que eu vou lhe mostrar aqui como o cliente tinha duas opções: ou locar pela primeira locação com imagem de satélite, ou pela mais segura, que foi a geofísica. Porém, a decisão dele vai te surpreender. Bem, o município fica. Bem, a propriedade fica no município de Boquira, no estado da Bahia. E a propriedade a ser analisada é essa aqui que eu estou mostrando no Google Earth. Vocês podem ver que ela tem várias serras alinhadas, né, no sentido praticamente norte-sul, e a gente aqui está buscando esses fraturamentos perpendiculares à serra, que são fraturamentos melhores para a água, né? São fraturamentos que são muito relacionados à fase de alívio tectônico, ou seja, são zonas fraturadas mais abertas para a água, pois elas estão mais relacionadas com o último evento tectônico e um evento mais dúctil do que rúptil. Então a gente procura sempre essas feições, né, estruturais, essas estruturas aqui que são abertas onde eu marquei para a água. Tá ok? Então o terreno é esse. Então vocês podem ver que não tinha muita estrutura. A estrutura poderia passar, né, por aqui, mostra essa drenagem aqui, que está um pouco depois da propriedade. Então, por imagem de satélite, aqui a gente não consegue ver quase nenhuma estrutura que venha corroborar para essa locação. A gente pode ver até, se você forçar o olho, a foliação, né? Um lineamento positivo, que aqui está seguindo a foliação principal, seguindo o trend regional. Mas como a gente quer essas estruturas perpendiculares, a gente tem que buscar se aqui embaixo tinha. Por isso que eu coloquei uma recomendação de fazer um estudo geofísico. Então aqui é o mapa do cliente, aqui é a análise hidrogeológica, que estamos aqui na formação vereda, e os litotipos presentes são quartzitos e metaconglomerados. Por conhecimento prévio, eu sei que essa tipo de formação geológica também possui metarenitos, além de quartzitos. E ela tem uma orientação de maior potencial NWSE, né? Essa é a maior orientação, mas normalmente ela é leste-oeste, se a gente for na prática, né? E aqui está a propriedade e foi onde eu marquei o poço, a locação do poço, mais perto possível dos fraturamentos perpendiculares que a gente está buscando. Porém, aqui não dá para ver muito. Então, a gente vai ter que recorrer para dados e outros serviços para a gente ver como é esse aquífero em profundidade, para a gente saber, para a gente tomar uma decisão. Então, a gente vai ter que entender como é que esse aquífero ele se comporta em maior profundidade em relação aos fraturamentos que podem ter água. Tranquilo? Então, como eu falei em vídeos anteriores, e o Leonardo ele vem falando bastante, a importância de você ter um banco de dados, tanto de dados públicos como um banco de dados robusto de serviços que a gente já tem. Então, se a gente for ver, a gente tem outros serviços na região. Esse aqui também foi um serviço do mesmo cliente, porém no município do lado, Paratinga. E aqui foi do vizinho dele, também ocorrendo numa data muito próxima. Então, a gente conseguiu se basear na geofísica que foi realizada no vizinho, ao norte, e na propriedade dele em Paratinga para poder tomar a decisão nessa propriedade que era um pouco mais difícil a tomada de decisão e saber se em profundidade esse aquífero ele tem continuidade e está saturado. Então vamos dar uma olhada primeiro no resultado da geofísica do mesmo cliente, só que em outro município, no mesmo contexto geológico. Bem,
Aqui eu estou mostrando para vocês, isso aqui é um pré-processamento geofísico, com as resistividades medidas e as calculadas. E no final aqui o perfil invertido. Eu vou fazer em breve um vídeo só sobre geofísica, explicar um pouco mais o que é que vocês veem tanto no relatório e como vocês podem ver se é uma boa alocação ou uma alocação ruim, a depender do contexto geológico. Mas enfim, vamos lá. Então esse foi o resultado do cliente, o próprio cliente que já no município do lado. Vocês podem perceber que em cima você consegue ver esse azul de uma resistividade baixa para um quartzito. E vocês podem perceber que esse azul aqui está relacionado com entradas de água mais superficiais. Só que o estudo ele focou não só em captar água nos fraturamentos mais superficiais, como em zonas fraturadas mais profundas, que tendem a ter fraturas mais abertas e podem estar bastante saturadas, tendo assim um potencial para poços de alta vazão. Então, outra coisa muito importante é vocês perceberem que essa zona fraturada ela tem uma vergência, ou seja, ela tem um mergulho. Ela está mergulhando para o início do perfil. Então vamos dar uma olhada em planta. Bem, em planta, esse estudo foi realizado nessa locação A. Então, se você for ver, os fraturamentos eles estão mergulhando nessa direção, onde eu estou mostrando aqui, ó, na imagem. Estão mergulhando para sul. O que mostra a princípio, que se tivesse uma geofísica sendo realizada, onde eu mostrei anteriormente, que foi mais ou menos nesse ponto que eu coloquei, os fraturamentos eles também estariam mergulhando para dentro da propriedade. Ou seja, essa zona fraturada, ela tende a estar mergulhando mais para dentro da propriedade. Então vamos ver agora o resultado do cliente A Norte. Bem, aqui é o resultado do cliente A Norte. A gente consegue também ver a mesma vergência dos fraturamentos mergulhando para o início do perfil. Consegue também ver essa zona saturada, mais superficial, e essa zona saturada em profundidades maiores, que é o local onde a gente objetiva ter poços de alta vazão. Então vocês podem ver, né, que a fratura ela vem ó, inclinada, descendo. Então vamos ver isso em planta. Então vocês podem ver que essas estruturas leste-oeste, né, são estruturas de tração aberta, estão perpendiculares à orientação da serra, são as melhores, e a gente fez uma geofísica praticamente paralela à serra para ver como é que está comportando esses fraturamentos em profundidade. Porque se eu falar que vai furar aqui vai dar água, vai, mas a gente procurou um local que tenha o maior potencial possível. Então ele está mostrando que está convergência para o início do perfil, ou seja, também esses fraturamentos estão mergulhando para sul. Como vocês podem ver, eles mergulham também para sul. E por último, foi realizada a geofísica na propriedade, que eu vou mostrar aqui como foi. Já na propriedade estudada, a geofísica, ela mostrou pouca saturação em cima e uma leve anomalia de baixa resistividade, que nem é tão baixa assim. Esse é um valor, isso aqui não é valor referente a um fraturamento com água, mas tem uma feição de fraturamento, tem uma diminuição de resistividade, tem uma tendência toda, e a partir do estudo estrutural que a gente tem, dos lineamentos estruturais, e a partir dos resultados das geofísicas e das vergências dos fraturamentos, a gente consegue dizer que essa zona aqui é sim uma zona fraturada e não um ruído geofísico. Então, embaixo, está tudo fraturado e está tudo saturado na propriedade do cliente. Mesmo com esse resultado da geofísica, a gente teve confiança em falar com ele, ó, pode furar em qualquer parte da sua propriedade, porque a gente entende sua propriedade toda por baixo. Como vocês podem ver, a linha geofísica foi realizada onde estou mostrando aqui, onde tinha mostrado no pré-campo. Então a gente chegou para o cliente e já falou para ele, toda sua propriedade está saturada e fraturada em altas profundidades. Então, a alocação do poço dentro da propriedade dele é segura em qualquer lugar. Então ele foi pela logística, ele foi para o lugar que vai ficar mais fácil para ele, para poder puxar energia e economizar assim com infraestrutura. Então ele locou fora da linha geofísica, do lado. E o resultado, vocês podem ver aí.
Então é isso. A gente utiliza da ciência, da tecnologia para maximizar os resultados e diminuir absurdamente os riscos. Se alguém está falando que existe algum estudo 100% eficaz e dá 100% de garantia a um estudo, é mentira. Mas a gente utiliza todas as ferramentas possíveis e dentro do bolso do cliente, a depender de cada cliente, para a gente conseguir o máximo de segurança para você, conseguindo um melhor posto na sua propriedade. E se você gostou do conteúdo, deixa o like e escreve aqui embaixo qual a região ou cidade que vocês querem que a gente faça uma análise. Para algum vídeo desse, a gente está trazendo análise dos clientes para vocês. E se você quer uma análise dessa para achar água na sua propriedade, só entre em contato com o nosso time comercial no link fixado abaixo. E até a próxima!